tarde, com a paz do Senhor Jesus, Deus maravilhoso, poderoso, só Ele é o dono da minha vida, dono da tua vida. Oh, glória a Deus, aleluias, louvado e exaltado o nome do Senhor. Jesus, Ele libertou. Jesus, Ele fez. Jesus, Ele faz e há de fazer hoje e sempre. Os milagres de Jesus nunca vão parar. Porque Jesus, Ele quando foi enviado pelo seu Pai, o nosso Pai Todo-Poderoso, Deus enviou seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que eu e para você, hoje, nós estivéssemos aqui na presença do Senhor. Jesus, Ele fez o milagre da água, transformando em vinho. Jesus fez o cego enxergar. Jesus, Ele fez o aleijado correr. Jesus, Ele curou. Jesus, Ele libertou. E Jesus, Ele continua libertando e fazendo milagre na minha e na tua vida. Jesus, em 2025, janeiro de 2025, Jesus me livrou, Jesus me abraçou, Jesus me tirou das mãos da morte. Jesus fez um milagre na minha vida. 16 de janeiro de 2025. Eu levei um choque numa altura de 8 metros e de lá de cima caí até o chão. Mas Jesus, Ele me amparou. Eu quebrei só um braço, só o braço esquerdo. Fiz 2 cirurgias, mas foi tudo rápido, não senti uma dor, porque sempre Jesus, Ele estava presente e não deixou sentir nem dor. E hoje eu estou aqui com 1 ano e 7 meses do ocorrido. E Jesus, Ele nunca me abandonou. Sempre esteve e sempre vai estar presente na minha vida e na vida de toda a minha família. Jesus maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, porque eu sem Jesus, eu não sou nada, mas eu com Jesus eu sou tudo. 1 ano e 7 meses, Ele não deixou faltar nada para mim. Graças a um bom pastor, meu Jesus. Glórias e glórias e glórias e glórias e glória. Não vou parar mais de dar glória ao meu Jesus, porque Ele é o bom pastor. Louvado, exaltado o nome do Senhor Jesus. Meu querido, nem que você tenha uma fé pequena, mas sempre tenha essa fé que Jesus vai sempre estar contigo. Não se afaste
nem um dia, nem um segundo da sua vida de Jesus. Porque tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Esse Deus que eu falo, Ele me reconheceu dentro do ventre de minha mãe. Quando foi para mim nascer, meus pais moravam em Itapajé e minha mãe começou a sentir as dores do parto. Você que é mulher sabe o que é dor. O homem não sabe, mas a mulher, ela sabe o que eu estou falando. Então minha mãe foi colocada dentro de um automóvel de Itapajé para Fortaleza. E de lá para cá, você mulher pode imaginar quantas dores a minha mãe sentiu. Fosse hoje, era rápido, mas naquele tempo, em 1966, as estradas eram horríveis. Então minha mãe veio de Itapajé para Fortaleza para mim poder nascer. Aí você que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, você pode até dizer, mas é uma viagem longa, mas é rápida também ao mesmo tempo. É para você que está ouvindo, mas para quem vem sentindo dor, é uma eternidade. Então, queridos e queridas, chegando ao Hospital César Carlos, minha mãe foi para a sala de parto, só que a demora para chegar de Itapajé para Fortaleza, ela sentiu muitas dores e o balanço do carro, né? Eu dentro dela fiquei preto, da cor de um cavão. E demorou muito para me nascer. Então o médico teve que me tirar. E quando o médico me tirou, eu estava preto. Ele deu aquelas palmadazinhas, mas a criança, que era eu, não dei resposta. Então o médico falou para minha mãe que o bebê tinha nascido, mas estava morto. Mas minha mãe, ela era católica, tinha muita fé. Então, ela disse para ele que colocasse numa caixa que ia me levar de volta. Mas só que Deus, Ele me deu vida. Eu chorei. Então, esse aí foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. Me tirou da mão da morte. Oh, aleluias. E Deus, Ele continuou fazendo milagre na minha vida. Fui crescendo. E quando eu cheguei nos meus 15 anos de idade, eu passei a trabalhar com a equipe, que essa equipe a gente tinha que dormir no trabalho. A gente dormia dentro de umas barracas de lonas.
e fazia muito frio. Aí foi quando eu comecei a beber álcool, bebida alcoólica. Aí bebi dos meus 15 anos até meus 18 anos. Eu fiquei trabalhando com essa equipe. E toda noite a gente bebia. Por causa do frio ou porque já estava se acostumando com o álcool. Mas chegou um dia que meu irmão mais velho, ele me tirou daquela equipe e eu fui trabalhar em outra empresa, numa empresa grande. Mas só que eu já estava quase viciado no álcool. Não bebia toda noite, mas todo final de semana eu estava bebendo. E Deus, Ele sempre me mostrando que estava comigo. Mas só que eu nunca queria. Porque Deus, Ele me livrou de várias vezes de eu morrer. A arma na minha cabeça, brigas comigo lá fora, eu bêbado. Mas Deus, Ele sempre me livrando da morte. Mas Deus, Ele nunca se afastou de mim. Graças a Deus. Eu só tenho a louvar o Senhor, porque Ele não desistiu de mim. E da mesma forma que Deus, Ele não desistiu de mim, Ele não vai desistir de você. Deus, Ele é bom o tempo todo. Então, meus queridos, o meu início de bebida, do álcool, no mundo, foi dos meus 15 anos até 45 anos de idade. Deus é maravilhoso. Então, meu querido, quando foi em 2012, 24 de maio de 2012, minha mãe faleceu no hospital de Maracanaú. Então eu fui, mais um irmão meu, para a gente liberar o corpo da minha mãe. E ao chegar lá, conversei com o médico e pedi para mim ir ver o corpo dela. Aí eu fui sozinho. Ao chegar no microtério de Maracanaú, eu vi um pano branco e aquele corpo abaixo daquele pano. Eu olhei para o céu, pela primeira vez que eu quis falar com Deus. Meu Deus, o Senhor levou a minha mãe, eu te peço, leva o vício do álcool que está em mim. Meu querido, minha querida, esse Deus, Ele é maravilhoso, é poderoso. Instantaneamente, eu fui curado do vício do álcool. No velório da minha mãe, a partir dali, até hoje, eu não provo em álcool. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos,
que ele me curou em 2012, em maio de 2012. E eu continuei trabalhando no mesmo trabalho que eu trabalhava. Trabalhei de 2012 até 2015. Foi quase 3 anos sem bebida, mas trabalhando com os mesmos amigos. E eu era convidado para ir para a mesa do bar. Eu ia, mas lá eu sentava e só ficava no churrasco. Comia churrasco, refrigerante e os amigos bebendo. De vez em quando um vinha e dizia, toma só um gole, só um copinho de cerveja. Aí eu falava para eles que não queria. Queria churrasco e refrigerante. Aí o tempo foi passando. Quando foi setembro de 2015, a empresa que eu trabalhava, que eu não vou citar o nome, eu recebi uma ligação do RH dizendo que a partir daquele momento ali eu não fazia mais parte da empresa, do quadro da empresa. Então, dali mesmo eu fui para casa do trabalho, mas Deus, Ele sempre comigo, graças a Deus. Então, irmão, eu fiquei de 2015, setembro de 2015, até 2017, janeiro de 2017, sem trabalho. Então, nesse intervalo, de 2015 a 2017, aquele dinheiro que eu recebi da empresa, eu investi na minha casa. E o dinheiro acabou o seguro. Aí quando foi em 2016, apertou. Sem dinheiro e sem nada em casa. Mas Deus comigo. Glórias a Deus. Então minha esposa, ela já estava na igreja há muito tempo, e sempre orando para me ir também para a igreja, mas só que eu nunca quis, eu não queria saber de igreja. Não bebia mais, mas não queria saber de igreja. Até que um dia, alguém chama minha esposa lá no quintal e perguntou se ela queria 2 quentinhas. Nós com fome, sem dinheiro,